Paz do Senhor, a igreja. Bendito seja Deus, o nosso Senhor. Livro do Gênesis, capítulo de número 18, versículo de número 1. Primeiro livro da Bíblia, seu capítulo de número 18, versículo de número 1. Aproveitem enquanto os irmãos forem a Bíblia e a dizer minha alegria sempre poder estar nesse lugar, essa casa. Pastor Justo, que Deus abençoe. Deus abençoe os obreiros da casa do Senhor. Deus abençoe a igreja de um modo geral. Que o Espírito do Senhor paire sobre essa casa até o grande dia do arrebatamento. Capítulo 18, versículo 1. Acompanhe sua Bíblia, a leitura. Ela nos fala da visitação de Deus à casa de Abraão. Quem sabe o Senhor, essa oportunidade, tenha agendado, pré-agendado sua visita, seja na minha, seja na sua residência. Capítulo 18, verso 1 diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu céu. Traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore. Trarei-lhe um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: Faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara. Ele lhe disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao bugalho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. Permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: Está aí na tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda a luz, sendo velho? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse: Não é assim, é certo que riste. Amém. Bendito seja Deus, o nosso Senhor. Trago uma palavra da parte de Deus, que retrata-nos a manifestação do Senhor Deus na vida de um homem que foi escolhido em meio à idolatria, escolhido em meio a uma terra de vários ídolos, de vários deuses. Esta manifestação do Senhor na vida deste homem vai ser uma manifestação diferente de todas as outras que o Senhor Deus havia feito na vida deste homem. Abraão, como toda a igreja sabe, foi escolhido por Deus, foi eleito por Deus
de entre a sua família, de entre o seu povo. E a Bíblia diz que ele estava no auge dos seus 75 anos, quando Deus lhe apareceu, quando o Senhor lhe fez promessas, quando o Senhor lhe disse que queria usar nessa terra, queria fazer dele um nome grande, queria fazer dele uma pessoa grande, queria multiplicar a sua descendência. E o Senhor Deus disse: é preciso, primeiro, que você se desligue de todo o seu passado, que você se desligue de toda esta história e você tome um rumo, tome uma direção, tome um norte. A Bíblia diz que Abraão, ao ouvir Deus falar com ele saiu sem saber para onde ia, porque importava para ele não ter um mapa, não importava para ele ter um GPS, não importava para ele ter na sua mão a rota certa, importava era o que Deus estava lhe dizendo, o Deus que estava lhe falando. E a Bíblia diz que ele sai sem saber para onde vai. O Senhor vai direcionar o seu caminho. Aos 75 anos ele passa a andar com Deus. Deus fez promessas a ele, Deus disse a ele muitas coisas, Deus se manifestou a ele após esse evento em muitas outras ocasiões. Mas você vai ver que Abraão, ele é escolhido por Deus, é escolhido pelo Senhor, não por aquilo que ele faz, não por aquilo que ele é escolhido inteiramente pela graça, é escolhido inteiramente pela vontade do Senhor, pela vontade de Deus. Se o Senhor fosse escolher alguém por aquilo que a pessoa fizesse de bom, por aquilo que a pessoa plantasse em sua presença, ninguém jamais seria eleito pelo Senhor. Mas a graça do Senhor elege, a graça do Senhor elege, e quando elege, ela trabalha, ela transforma a vida desse homem. Abraão é chamado por Deus e é chamado para andar na presença do Senhor, a andar em um caminho, e esse caminho é o caminho de Deus. E se ele andasse no caminho de Deus, ele seria perfeito. O Senhor Deus disse: anda na minha presença e você vai ser perfeito. Ele passa a caminhar com o Senhor, e a Bíblia vai falar que dentre as promessas que Deus fez a ele, além de dizer que ele dá uma terra, Deus disse: eu vou lhe dar um filho, e através desse filho eu vou fazer uma grande nação, eu vou multiplicar a sua descendência. Deus chamou Abraão para gerar, Deus chamou Abraão para procriar. Dos lombos de Abraão sairia uma nação destemida, uma nação poderosa. Dentre esta nação sairia levitas, sairia adoradores, sairia sacerdotes. É assim que a Bíblia vai falar que a descendência, a tribo de Levi paga o dízimo a Melquisedeque, porque estava no lombo de Abraão. Portanto, Deus chama Abraão para gerar, Deus chama Abraão para procriar sobre esta terra e gerar sonhos e gerar um futuro promissor através de pessoas que viria desses lombos, que viria desse homem. Mas se você perceber, Abraão titubeou diante dessa principal promessa que o Senhor Deus lhe fez, porque chega uma certa altura de sua vida que Sara vai olhar para ele e vai dizer o seguinte para ele: Deus nos fez promessa, Deus nos disse que ia dar um filho, mas parece que não vai acontecer essas coisas. E ela vai apresentar para Abraão a sua serva Agar, que passa a estar com eles desde o dia que ele falhou em descer ao Egito, em procurar ajuda ao Egito e deixar de confiar no poder de Deus. Desse relacionamento, a igreja conhece, sai desse fruto, desse relacionamento Ismael. Mas esse não era o filho da promessa. Deus disse que faria, Deus disse que realizaria, mas nesse meio termo, nessa caminhada ele titubeia, nessa caminhada eles querem dar uma mão para Deus. E o Senhor Deus, quando se compromete na vida do homem e da mulher, Deus se compromete por fazer inteiramente por ele. Deus não se compromete dependendo daquilo que nós vamos fazer, da ajuda que nós vamos dar para ele. Deus não depende da minha e da sua ajuda no que diz respeito à sua promessa plena. Ele tem o seu tempo, ele tem a sua hora, e essa hora chegaria na vida de Abraão. Mas esse é um fato
que o Senhor também usa, e o Senhor corrige, e o Senhor não deixa de o abençoar, o Senhor não deixa de colocar a bênção sobre a vida desse menino que vai nascer. Mas perceba na narrativa bíblica que o Senhor Deus vai confirmando na vida desse homem as suas promessas, que o Senhor vai falando na vida desse homem as suas verdades. Mas mesmo Deus confirmando e se manifestando na vida dele várias vezes, inúmeras vezes, nós vamos chegar na altura desse capítulo e ver que Abraão está vencido pelas lutas, está vencido pelo tempo, está vencido pela demora, porque veja o que o texto bíblico vai dizer. Deus vai se apresentar a ele e vai repetir a mesma verdade a ele, e vai dizer para ele o seguinte: eu disse que daria um filho a você, eu disse que faria na sua vida, e é o que o texto bíblico vai nos apresentar, uma verdade revestida em outros termos. Deus vai apresentar uma verdade que tem som de verdade, que é antiga, porque sempre que Deus se manifestar na vida do homem e da mulher, Deus sempre vai confirmar aquilo que ele sempre disse que faria na vida do homem e da mulher. Diz a Bíblia nesse texto que o Senhor vai aparecer a Abraão. Na reversão corrigida, o texto vai dizer que depois o Senhor apareceu a Abraão. Esse depois aqui que o Senhor aparece a Abraão é depois de passado aqui 24 anos, porque aos 75 anos ele é chamado para andar com Deus. Passa-se 24 anos e a principal promessa que ele espera da parte do Senhor não acontece, e ele já está em idade avançada, sua esposa já cessou o uso comum das mulheres, ele está assentado à entrada da tenda, e ele está ao maior calor do dia. Isso aqui é por volta do meio-dia. Ao meio-dia Abraão está na porta da sua tenda, no maior calor do dia. Não pode-se dizer que no maior calor da sua provação, porque imagina você ser chamado por Deus lhe fazer uma promessa, e Deus lhe dizer que vai fazer na sua vida. Passa-se os dias, passa-se as semanas, entra meses, e isso vai avançando em anos, e você não vê acontecer. Você tem que lutar com a indecisão, você tem que lutar com as incertezas, você tem que lutar com o tempo, você tem que depender das manifestações do Senhor, que são manifestações que são espaçadas, porque se Deus se manifesta na sua vida todo dia e fala com você todo dia, é fácil você ir administrando o que Deus disse para você e confiar no que Deus falou. Mas quando a manifestação do Senhor vem aqui nesse ano, passa-se anos e o Senhor não se manifesta, o que você vai fazer? Virar as costas? Voltar para a cidade onde você nasceu? Voltar a adorar os ídolos que você adorava? O que você fará? E isso muitas vezes acontece na vida do homem e da mulher. Quantas vezes nós estamos como Abraão? Deus nos fez uma promessa e muitas vezes esperamos essa promessa acontecer, mas vai se passando os tempos e parece que alguém mentiu nesse intervalo, e parece que alguém brincou com os nossos sentimentos nesse intervalo. Deus vai aparecer a Abraão para ensinar para ele que o Senhor não brinca com os sentimentos de seu ninguém, que o Senhor leva a sério a história de vida que ele chama para estar na sua presença. Deus vai aparecer a Abraão quando ele está no maior calor do dia, no maior calor da sua provação, e a Bíblia vai dizer que Abraão, ele está desapercebido dessa visitação. Abraão só percebe quando Deus chega perto dele. Abraão só vai perceber que essa visitação chega à sua porta quando se faz sombra no ambiente em que ele está. De repente Abraão levanta os seus olhos e Abraão vê que 3 varões estão presentes à porta da sua tenda. Abraão, quando percebe a visitação desses senhores, desses viajores, desses viajantes, Abraão, diz o texto bíblico, que vendo esses homens vai correr da porta da sua tenda e vai se prostrar em terra em reverência, conforme o costume, conforme mandava regras de etiqueta do tempo em que ele vivia. Mas entenda que Abraão, quando se prostra
se prostra diante de viajantes, se prostra diante de homens comuns a ele, iguais a eles. Abraão não sabia que esses visitantes, dentre esses visitantes aqui estava o próprio Deus. O Deus que apareceu a ele quando ele estava com 75 anos de idade. O Deus que falou a ele há 24 anos atrás que lhe daria um filho. E a Bíblia diz que Abraão vai se prostrar, e Abraão vai dizer a esses homens: se acho mercê na presença de vocês, eu peço que não passe de teu servo, fica aqui debaixo desta árvore, eu vou buscar um pouco de água para refrescar os vossos pés, porque eu vejo que vocês estão caminhando já faz dias. Eu vou buscar um pouco de água para que vocês refresquem os pés, para que vocês refaçam as vossas forças. Repousai aqui. Primeiro vocês vão lavar os pés, primeiro vocês vão se refrescar. Você já deve ter caminhado debaixo de um sol escaldante, você já deve ter caminhado léguas, você já deve ter feito caminhadas, e você deve saber que há uma refrescância para o corpo é quando você coloca os seus pés sobre a água, e você coloca para se refrescar, você coloca para você se refrigerar. Abraão quer que esses viajantes se refrigerem, que primeiro eles tenham a sensação da diminuição do calor sobre as suas vidas, porque ele percebe que já faz dias que eles estão caminhando, já faz horas que eles estão caminhando. Mas o que não passa pela ideia de Abraão é que a dificuldade que esses viajantes têm, o fato deles estar caminhando no deserto e estarem vindo em direção à casa dele, era o fato do Senhor Deus estar vindo para renovar as promessas, para renovar das forças do coração desse homem. E Abraão então disse: para isso vocês chegaram até aqui, fica aqui e eu vou trazer um pouco de alimento para vocês recobrar as forças, fortalecer o coração e continuar a caminhada, porque para isso vocês estão passando a porta da minha tenda. Mas perceba que o Senhor vai dizer para ele: faça conforme você está dizendo, e não o interrompe. O Senhor não vai ir contra essa primeira impressão dele, mas vai dizer: faça como você está mandando, faça conforme você está planejando. Na verdade não eram esses homens que precisavam recobrar as suas forças, homens da ideia de Abraão, mas aqui era o próprio Deus caminhando com 2 de seus anjos. Não era eles que precisavam recobrar as forças. Quem precisava recobrar as forças e fortalecer o coração era Abraão. E a Bíblia diz que Abraão vai depressa preparar, vai depressa fazer um alimento para esses homens, vai correr até o seu criado, vai correr até a sua esposa e vai dizer: prepara para eles um bolo, prepara para eles um cabrito, prepara o alimento, e tudo em pressa Abraão coloca na frente desses viajantes. Eles vão se alimentar, eles vão se fortalecer, e aqui você começa a ver porque que Deus pode contar com Abraão. E quem são as pessoas que Deus pode contar? As pessoas que Deus pode contar, sabe quem são as pessoas que Deus pode contar para a sua obra? São pessoas humanas, são pessoas que se manifestam diante de Deus, não porque Deus se manifesta divinamente, não porque Deus vem alardeando e vem colocando anjos à sua frente trombeteando. Deus se manifestou silenciosamente, foi discreta a manifestação de Deus. Abraão não sabia que era a visitação de Deus, mas Abraão não deixou de ser humano, não deixou de apresentar o melhor que ele tinha para esses homens. Perceba que muitas vezes Deus se manifesta na vida do homem e da mulher, e Deus se manifesta de forma discreta, e o homem não percebe que é Deus se manifestando e perde a visitação do Senhor. Imagine se Abraão ele não recebesse esses homens da maneira que mandava a conduta de sua época, ele perderia a manifestação divina na sua vida. Não perca muitas vezes a manifestação divina que bate à tua porta, que bate à sua casa, que te procura, porque naquele grande dia alguém vai dizer ao Senhor:
Senhor, eu sempre quis que o Senhor se manifestasse na minha vida, eu sempre quis que o Senhor agisse na minha vida, eu sempre quis ver o Senhor. E Deus vai dizer: eu sempre me manifestei, eu sempre bati a sua porta e você fechou a porta na cara. Eu sempre procurei me alimentar e você não me deu alimento. Eu procurei beber água e você não me deu de beber água. Quando foi que o Senhor bateu a minha porta? Quando alguém foi te pedir ajuda, quando alguém esteve precisando, quando alguém esteve necessitado. Se você ajudando essa pessoa, você estaria fazendo para mim. E Deus quer que você entenda que a manifestação dele está acontecendo. A sua vida muitas vezes é diária, dioturna. Deus sempre vai preparar você, vai colocar diante de você pessoas nos quais Deus quer te usar. Abraão recebe a manifestação divina de Deus e ele age de maneira humana. Ele age de maneira que o Senhor Deus quer que nós passamos a agir nos dias em que nós já estamos vivendo. Não ser diferente daquilo que nós somos, porque tem pessoas que só faz para Deus e coloca o melhor diante de Deus, se ele ver toda a manifestação. Porque imagine se a manifestação aqui fosse aquela manifestação angelical, fosse miríades de anjos aparecendo e Abraão visse tudo isso. Não tem como nós deixarmos de nos rendermos a Deus, não tem como nós deixarmos de nos curvarmos diante de Deus, diante de uma manifestação dessa. Mas quando aparece o comum, quando aparece diante de nós algo que nós olhamos, são homens como nós, e nós passamos a agir e passamos a ser a pessoa que Deus espera que nós somos, que nós devemos ser, e sem dúvida você terá uma alegria na sua vida. Sem dúvida você viverá das maiores alegrias na sua vida. Deus se manifestou a Abraão e a Bíblia vai dizer que Abraão prepara tudo isso diante dos viajantes. Eles comem, é uma manifestação aqui em forma humana, é aqui uma cristofania, porque as aparições de Deus no Antigo Testamento era o próprio Cristo aparecendo em forma humana. Ele se alimenta, ele se revigora as forças, e depois de ter se alimentado na casa de Abraão, junto à porta de sua tenda, é quando um dos viajantes vai perguntar por sua esposa e vai dizer para ele: onde está Sara, a tua mulher? Onde está a sua esposa? Abraão sabia onde estava a sua esposa. Ela está no interior da tenda, ela está lá. E o Senhor Deus vai dizer para ele: daqui a um ano eu voltarei à sua casa e Sara, a tua mulher, vai dar à luz um filho. Daqui a um ano eu vou retornar à sua casa, Sara, a tua mulher, vai dar à luz a um filho. Abraão já tinha ouvido esta verdade de Deus, Abraão já tinha ouvido esta palavra de Deus, e o Senhor se manifesta e diz para ele as mesmas coisas que ele havia dito há 24 anos atrás. Eu não sei o que o Senhor te disse há anos atrás, eu não sei quais são as promessas que você espera em Deus, mas eu sei que nesse dia o Senhor reveste estas verdades com estas palavras para te dizer: a promessa está de pé na sua vida, a promessa está de pé na sua casa. Daqui um ano eu vou voltar à sua casa e Sara vai dar à luz a um filho. A Bíblia diz que quando o Senhor Deus fala estas palavras a Abraão, Sara está junto à tenda, Sara está atrás da cortina, e Sara no seu interior, Sara fala consigo mesma: como eu posso dar à luz? Eu já cessei o uso comum das mulheres, o meu Senhor já é avançado em idade. Em outras palavras, Sara está dizendo consigo mesma: eu fui vencida pelo tempo, nós fomos vencidos pelo tempo, e parece que esse visitante não sabe que o tempo é implacável, que o tempo põe fim em sonhos, que o tempo põe fim em projetos, que o tempo ele nos desgasta. Ele não sabe o que ele está dizendo, e enquanto Sara está dizendo estas coisas consigo mesma, o próprio Senhor que havia dito estas palavras a Abraão estava ouvindo, ou melhor, estava vendo,
qualquer palavra, a Bíblia diz que o Senhor Deus sabe o que nós vamos dizer em oração. E esta mulher está dizendo consigo: eu fui vencida pelo tempo. E ele parece que não entende o que é viver sobre esse tempo. Deus estava na porta da casa desta mulher para dizer para ela que se o tempo venceu ela, que se a sua vida foi vencido pelo tempo, que se o seu corpo não funciona mais dentro do tempo, Deus veio dizer para ela que é Ele que faz as coisas acontecer, é Ele que controla o tempo, é Ele quem rege o tempo, é Ele quem faz as coisas funcionar. Pode ter passado o tempo que for diante das promessas que você espera acontecer na sua vida. Pode ter passado as oportunidades de acontecer na sua vida. Saiba que o Deus que prometeu é o Deus que faz as coisas funcionar. É o Deus que chega e não chega atrasado, Ele chega na hora certa. Talvez você entrou esta noite debaixo de promessas que você em certo tempo da sua vida disse: a hora para acontecer era aquela, a hora para acontecer era aquele momento, o momento oportuno era aquele, era um momento propício. Mas agora o que eu vejo à minha volta é apenas deserto, o que eu vejo à minha volta é apenas dificuldade. Deus gosta de entrar na dificuldade para mostrar que é o Senhor dos impossíveis, para mostrar que é o Senhor que faz. E ele está ouvindo, e de repente ele vira-se para Abraão e diz: por que a tua esposa riu consigo mesma? Por que ela está rindo no seu interior? Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Haveria alguma coisa difícil para Deus? E ele vai se aproximar de Sara e vai dizer: por que você riu? Sara vai dizer: eu não ri. Não, eu não dei risada, não falei nada. Mas não tem como esconder diante de Deus as nossas emoções. O Senhor vai dizer: você não deveria falar isso, você não deveria dizer estas palavras. Deus se apresenta para esta família, não apenas para dizer que vai fazer o que Ele prometeu, mas para dizer também que vai trabalhar no caráter deles, no caráter dela. Deus se apresenta para falar a esta mulher deixar de mentir para si mesma, deixar de mentir para os outros e deixar de mentir para Deus, porque ela diz para o próprio Deus: eu não fiz nada disso, mentindo descaradamente para Deus. Deus quer fazer na minha e na tua vida, mas o que Ele mais quer fazer é trabalhar no meu e no seu caráter nesta noite. É trabalhar. Senhor Deus disse: haveria alguma coisa difícil para mim? Não tem nada difícil para mim. Para mim, curar um câncer é a mesma coisa que curar uma dor de cabeça. Haveria alguma coisa difícil para mim fazer? Pensa aí numa dificuldade, pensa numa impossibilidade. É difícil para Deus? Não é difícil para Deus. Não era difícil para Deus fazer o corpo desta mulher funcionar da maneira que funcionava quando ela ainda tinha esperança de embalar um filho, quando ainda ela tinha esperança de gestar um filho. Não era difícil para o Senhor, não é nada difícil para Deus. Sabe o que Deus está dizendo para nós nesta noite? É que é tempo dele renovar as suas esperanças, porque se o tempo chegou e te venceu, Deus está dizendo: eu sou o Senhor do tempo, eu atuo na eternidade. E eu posso invadir o tempo a qualquer hora e a qualquer momento. Deus invadiu o tempo da história desse casal, e o Senhor está dizendo que vai invadir o teu tempo para fazer acontecer na sua vida tudo aquilo que Ele já prometeu. Tudo aquilo que Ele já disse. Não há impossível para mim, Sara. Não há impossível eu trabalhar e realizar na sua vida esse milagre. Mas se não é impossível para Deus fazer, por que é que Deus não fez na vida desta mulher até agora? Se não é impossível para Deus realizar esse milagre na sua vida, por que é que o Senhor não fez até agora? Deus tem as suas razões. Deus tem as suas razões. E a nossa maior dificuldade não é quanto ao poder de Deus, é quanto à vontade de Deus. Porque queremos que a nossa vontade seja feita no céu, queremos que a nossa vontade se concretize no céu, mas a nossa oração tem que ser: faça a sua vontade, Senhor, na minha vida. Sara
tinha esta dificuldade, como Abraão tinha essa dificuldade, como temos essa dificuldade em estar em consonância com a vontade do Senhor. O que nós precisamos entender é que existe uma vontade de Deus. Deus podia fazer quando chamou esse casal, quando esse homem estava com 75 anos de idade, mas por que Deus esperou 24 anos para chegar na vida desse homem e dizer: é tempo de você viver as promessas? Deus tinha as suas razões. E por que Deus fez isso? Para trabalhar no caráter dele, para trabalhar na vida dele. Se não aconteceu na tua vida ainda, meu irmão, é porque o Senhor tem alguma coisa para trabalhar na sua vida. Deus tem alguma coisa para trabalhar o seu caráter. Deus tinha que trabalhar, e o Senhor trabalhou no caráter desse homem. E o Senhor Deus diz: olha, daqui a um ano eu vou voltar na sua casa. Sara, tua mulher, vai dar à luz a um filho. Em outras palavras, o que Deus está dizendo a Abraão, a esse casal, Deus está dizendo para eles o seguinte: se até aqui alguém tripudiou sobre as negativas de sua vida, se até aqui alguém zombou das suas esperanças, se até aqui alguém te humilhou dentre os seus, porque alguém olhou para você e disse: você deixou tudo para trás para seguir um ideal, para seguir um caminho, mas nada do que você disse que ia acontecer na sua vida aconteceu. Deus está dizendo para Abraão: se aconteceu isso na vida dele, essas pessoas têm tempo determinado, têm prazo de validade. Para, se quiser dar risada e tripudiar, vai ser apenas por 3 meses, porque você sabe que uma gestação é 9 meses, e Deus está dizendo que ele viverá pelo menos 3 meses. Durante esses 3 meses, se alguém deu risada, tem 3 meses para dar risada, porque o Senhor Deus marcou época, marcou hora, marcou momento para fazer. Permaneça com a mão levantada para o alto para receber esta palavra do Deus que marca a hora, do Deus que marca na agenda tempo, e quando Deus marca, Ele faz. Eu não vou ir além e dizer para você que é daqui uma semana, daqui um mês, mas eu vou dentro da Bíblia dizer para você que há um tempo do Senhor, e esse tempo está próximo de você viver a alegria de Deus na sua história, de você viver a alegria de Deus na sua história. Daqui a um ano eu vou voltar na sua casa, daqui a um ano eu vou retornar na sua casa. Sara vai dar à luz a um filho, você vai viver a alegria dentro da sua casa, você vai ver acontecer na sua vida. Perceba, Abraão está com 99 anos de idade. Deus está dizendo: quando você completar 100 anos, você vai viver na sua vida um momento que eu escrevi na sua história. Deus chama esse homem, bendito seja o nome do Deus que te chamou nesta noite. Quando alguém poderia dizer: é a fase da canseira, é a fase do enfado, é a fase em que as pessoas estão dependurando as chuteiras, porque passou de 70, é enfado e canseira. E Deus chega nesse tempo e ainda faz após 24 anos, quando esse homem, ele está no auge dos seus 100 anos, e Deus realiza. Não tem tempo para o Senhor fazer. Você poderia dizer: o tempo da minha juventude poderia acontecer na minha vida. Deus está dizendo: pode acontecer agora na sua história. Eu perdi tanto tempo, deveria acontecer naqueles tempos. Deus está dizendo: eu quero fazer nessa tua idade, nesse teu momento, eu quero realizar. Eu quero realizar. Deus chamou esse homem para gerar. Dos lombos de Abraão sairia levitas e adoradores. Da história desse homem, Deus faria progressos, Deus realizaria proezas. Deus te chamou para gerar nesta terra. Deus te chamou para ser otimista nesta terra. Em tempos de crise, em tempos de dificuldade, você é a pessoa que Deus escolheu, que Deus chamou para que você possa gerar. De que maneira eu vou gerar, pregador? Em meio à crise, em meio às turbulências, em meio às tempestades, você entra, você se aproxima
aproxima e você diz: Deus pode mudar o teu cativeiro, a tua história. Deus pode fazer. Deus te escolheu para ser esta pessoa. Eu queria te convidar a se colocar de pé nesta hora. Bendito seja Deus, o nosso Senhor. Bendito seja Deus, o nosso Senhor. Abraão, no tempo determinado eu retorno à sua casa. Oh, aleluia. No tempo determinado eu volto à sua casa. E quando eu voltar, o milagre acontece. Deus disse para eles que não havia impossível. Para Ele todas as coisas são possíveis. Sabe como Deus faz os seus impossíveis? Com a sua visitação, com Ele mesmo visitando, com Ele mesmo indo, com Ele mesmo entrando. Deus falou: eu vou voltar à sua casa. Esta fala é a fala do próprio Deus, é a fala do próprio Senhor, que está dizendo: eu não vou mandar anjo na sua casa, eu vou entrar na sua casa e vou realizar o impossível. Deus mesmo entra no ambiente, Deus mesmo entra na história. Talvez você entrou esta noite com alguns impossíveis. Você entrou aqui esta noite com algumas questões. Você entrou com algumas dificuldades, impossíveis a você, impossíveis ao homem, impossíveis aos mortais, mas possíveis a Deus. E Deus disse para você esta noite que Ele é poderoso para fazer, que Ele é poderoso para realizar. E a forma com que Ele realiza é Ele voltando à história, é Ele entrando em cena. O que você vai ver acontecer na sua vida é uma manifestação direta de Deus. O que você vai ver acontecer no meio dos seus é uma manifestação direta de Deus. O que você vai ver acontecer no seu ministério, na sua família, é uma manifestação direta de Deus. Não vai ser uma intervenção de anjos, mas vai ser uma manifestação direta de Deus. Você tem orado, você tem louvado e tem dito: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha história, entra nos meus negócios, entra no meu coração. Entra, Senhor, entra e mexe com a minha estrutura. Deus já está dizendo: eu vou entrar, eu vou mexer com as estruturas, eu vou movimentar, porque para mim não há impossíveis. Não há impossíveis. Feche os teus olhos nesta hora. Bendito seja Deus, o nosso Senhor. Não há impossíveis para Deus. O corpo de Sara não funcionava mais como deveria funcionar, mas Deus disse: eu vou voltar, eu vou retornar à sua casa. Vai voltar a funcionar, vai voltar a engrenar. Tem coisas na sua vida que não funcionam mais como funcionava. Sabe o que Deus está te dizendo? Sabe o que Deus está te falando? Se prepara para viver as alegrias da sua vida. Se prepara para ver funcionar novamente. Se prepara para ver acontecer novamente. Você não precisa saber como, você não precisa saber de que maneira, que você precisa saber que vai voltar a funcionar, que você precisa entender que vai voltar a funcionar. Deus trabalhou no corpo desta mulher, Deus trabalhou no corpo desta senhora, Deus transformou o corpo desta senhora. Ela não sabe o que aconteceu no seu ventre, ela não sabe o que aconteceu na sua madre, mas a Bíblia diz que Deus abriu a sua madre. Deus abriu a sua madre. Deus nesta noite está te dizendo: eu abro as portas que estão fechadas. Para mim não tem dificuldade, seja uma madre, seja uma sepultura, eu abro também as sepulturas. Eu dou vida, e se a vida se foi, eu dou vida novamente. Eu abro as sepulturas, eu devolvo. Levanta a sua mão para o alto para receber de Deus esta presença, esta palavra do Deus que devolve vida, do Deus que devolve esperanças, do Deus que diz: volte a confiar, porque
que a promessa está de pé na sua vida. Eu sinto a presença do Eterno nesta casa, dizendo aqui, pastor, que dá vida, dizendo aqui que devolve os sonhos, que devolve as esperanças, que escancara as madres e diz para as pessoas voltarem a sonhar e a acreditar, porque a promessa está de pé. Você pode adorar o Senhor por alguns instantes desta hora. Você pode adorar com o seu glória, com o seu aleluia. Bendito seja Deus, o nosso Senhor, aleluia. Bendito seja Deus, o nosso Senhor. Deus visita a tua história hoje e te diz: está de pé tudo aquilo que eu falei para você. Deus visita a sua vida nesta casa e te diz: nenhuma palavra do que eu te disse anos atrás vai cair por terra, porque sou Deus que velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu, o Senhor, tenho o poder de fazer acontecer.